Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o último convite de Deus para mim e para você. Não é sobre o livro que nós vamos falar, mas o último convite de Deus para cada um de nós. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, isso é importante para que a gente leve essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também, os pedidos de oração estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. Fiz essa reflexão baseada no capítulo 5 do livro de Daniel e Patriarcas e Profetas, capítulo 43. Então nós vamos ler só textos de Espírito de Profecia, mas o texto base está em Daniel, capítulo 5. E diz assim: admitido em sua juventude a partilhar da autoridade real, Belsassar se gloriou de seu poder e exaltou-se em seu coração contra o Deus dos céus. Muitos tinham sido as suas oportunidades de conhecer a vontade divina e compreender sua responsabilidade de render-lhe obediência. Quando a gente olha para esse texto, para essa frase na vida de Belsassar, Belsassar é Daniel, de Belsassar. Quando a gente olha para esse trecho, a gente consegue olhar para as nossas vidas também, porque Deus dá inúmeras oportunidades de o conhecermos e de seguirmos a Ele, de fazermos a vontade dEle. E muitas vezes eu e você vamos negligenciando alguma coisa ou muitas coisas e vamos colocando Deus de lado e colocando o nosso eu em primeiro lugar. Exaltou o seu coração contra o Deus do céu, ou seja, ele era uma pessoa orgulhosa, ele tinha orgulho de si, o orgulho dele era o Deus dele e fazia ele passar por cima de todas as coisas. Ele negligenciava a responsabilidade de obedecer a Deus por causa do orgulho dele. Ele se via como o melhor, como o maior, e por isso ele passava por cima, ignorava tudo aquilo que Deus vinha fazendo para ele. E da mesma forma, eu e você, se não tomarmos cuidado com o nosso eu, podemos trilhar os mesmos caminhos de Belsassar, de ir negligenciando e ignorando os apelos de Deus, as oportunidades que Deus nos dá de conhecermos a vontade de Deus e fazê-la. Babilônia foi sitiada por Ciro, sobrinho de Dario, o Medo, e comandante-geral dos exércitos combinados da Média e da Pérsia. Mas dentro das fortalezas, aparentemente inexpugnáveis com suas muralhas maciças e seus portões de bronze, protegida pelo rio Eufrates e com abundante provisão em estoque, o voluptuoso rei sentiu-se seguro e passava seu tempo em folguetos e festanças. Isso era uma coisa que eu não sabia. Eu pensei que a invasão da Babilônia naquele tempo foi um golpe surpresa. Sim, pegou eles de surpresa, mas Babilônia já estava sitiada pelos exércitos da Média e da Pérsia. Eles apenas naquela noite desviaram o curso do rio Eufrates e invadiram a Babilônia e tomaram conta. Mas a cidade já estava sitiada e o rei estava muito seguro de si, porque a cidade tinha muitas provisões, ela já tinha muitos recursos e ele podia ficar ali provavelmente por anos com aquilo que a cidade já tinha em si. As fortalezas estavam postas e ele estava ali simplesmente ignorando o que estava sitiado, se orgulhando daquilo que tinha conquistado. E olhando para esse texto, eu vejo um alerta para muitos que conhecem a mensagem de vida no campo. A vida no campo não é uma fortaleza de segurança contra as provisões do inimigo que vão avançar sobre nós. Ela é apenas uma barreira a mais. Vai demorar um pouco mais para as dificuldades que chegarão à cidade chegar ao campo, mas vão chegar. Vai ter um momento que nós não vamos poder nos assegurarmos na nossa terra, vamos ter que fugir. Vamos depender totalmente de Deus. E se eu vou para o campo no intuito de que eu vou ter a minha fortaleza e vou estar totalmente seguro
Não vou depender de nada do mundo para comprar e vender, achando que eu sou a minha segurança, eu construí o meu castelo, eu fiz as minhas muralhas, eu tenho as minhas provisões. Se eu faço isso, então eu estou andando em passos largos, a minha própria destruição, exaltando o meu eu, as minhas conquistas e deixando Deus de lado. Se eu conheço a mensagem de vida no campo, isso deve ser um alerta para mim, não achar que é porque eu estou no campo que eu estou seguro de todos os problemas deste mundo. Os problemas irão chegar a todos, cedo ou tarde, e vai haver um momento que eu e você vamos ter de ser totalmente dependentes de Deus. Pode ser que no campo eu sofra menos, principalmente porque na cidade você está muito dependente do ecossistema que a cidade coloca, que a cidade induz, mas vai ter um momento que nem a minha propriedade e a sua propriedade no campo estarão asseguradas devido ao controle que Satanás vai fazer sim sobre o mundo. Cessou a ruidosa festa, enquanto homens e mulheres possuídos de terror observavam a mão traçando os misteriosos caracteres. Perante eles passavam-se como numa visão panorâmica as obras de suas vidas más. Pareciam-lhes estarem citados ante o tribunal do eterno Deus, cujo poder eles acabavam de desafiar, onde apenas poucos momentos antes havia hilaridade e ditos blasfemos, viam-se agora faces pálidas e exclamações de terror, quando Deus faz os homens temerem. Eles não podem ocultar a intensidade desse terror. Eu e você estamos no momento agora de abandonarmos o nosso eu, de deixarmos que Cristo vive em nós, de abandonarmos as nossas vaidades, as futilidades que essa vida traz, para podermos caminhar verdadeiramente ao lado de Cristo, para podermos estarmos em pé devido a cada vez mais as dificuldades que vão se aumentar nesse mundo. E se eu dou um passo atrás, quanto mais luz eu tenho e eu dou um passo atrás, maior será o meu terror quando os momentos finais se seguirem. Quando fechar a porta da graça, só haverá dois grupos de pé diante de Deus. Um grupo salvo e um grupo perdido. E muitos desse grupo perdido estarão, quando verem Jesus, tremendo, porque escolheram e traçaram seguir os seus caminhos no caminho errado. Escolheram a sua perdição, desafiaram a Deus. O Espírito de Profecia é claro que ele nos diz que todos os que estiverem vivos após o fechamento da porta da graça, eles tomaram a sua decisão conscientemente. Aqueles do grupo que estarão perdidos, eles sabem que escolheram a perdição. E quando eles veem Jesus voltando, eles tremem, porque eles sabem que escolheram a perdição. Quando eles viram ali aquela mão invisível escrevendo na parede em letras flamejantes, eles sabiam que tinham escolhido a perdição, por isso eles tremiam. E aí Daniel foi chamado. O profeta primeiro lembrou Belsassar assuntos que lhe eram familiares, mas que lhe não tinham ensinado a lição de humildade que poderia tê-lo salvo. Ou seja, ele viu ali, o profeta veio falando para ele todas as lições, ou algumas das lições que passaram na vida dele e que deveriam ter sido uma lição. Era para ser uma lição, mas ele passou em branco. É como se ele fosse para a escola, tivesse aula de matemática, aula de tabuada, chegasse em casa, mas ele não sabia nada. A lição foi dada, mas ele não aprendeu. E muitas lições são dadas para nós diariamente e muitas vezes nós negligenciamos essas lições, não aprendemos e isso nos será cobrado. Falei de vida do campo agora há pouco. A mensagem de vida do campo foi nos dada e se nós negligenciarmos isso, seremos cobrados por isso também. Muitos não sabem, mas aqueles que sabem que negligenciam serão cobrados. Estamos tendo o último convite para atendermos essa mensagem. Nós vemos o mundo como está cada vez mais mudando, cada vez mais se aproximando do fim.
Tudo que nós vemos caminha a isso. E temos uma mensagem sim para termos ainda um porto seguro um pouquinho maior, uma janela assim de adversidades menores do que quem estiver na cidade. E se negligenciarmos isso, nós sofreremos consequências sim por isso, pela nossa negligência. A oportunidade de conhecer e obedecer ao verdadeiro Deus tinha lhe sido dada. A Belsazar e a mim, a você também, essa oportunidade de obedecer e conhecer o verdadeiro Deus tem sido dada. Não tinha sido levado ao coração e ele estava prestes a colher as consequências de sua rebelião. Se eu e você negligenciarmos a vontade de Deus, a palavra de Deus, as lições que Deus tem nos dado, nós iremos colher as consequências disso. Isso é uma rebelião contra Deus. Devemos ouvir e seguir tudo o que Deus nos diz. Assim como as rodas com aparência tão complicada, são parênteses, essas rodas com aparência complicada, elas são as rodas que Ezequiel viu na visão dele, em que as rodas estavam abaixo dos querubins e a mão de Deus estava conduzindo essas rodas. Assim como as rodas com aparência tão complicada estavam sobre a guia das mãos por debaixo das asas dos querubins, também o complicado jogo de eventos humanos está sob o controle divino. Em meio às lutas e aos tumultos das nações, aquele que se assenta sobre os querubins ainda guia os negócios da terra. Ou seja, a mão de Deus ainda conduz tudo. Por mais que nós vemos aí conflitos, Ucrânia, Rússia, Oriente Médio e tantos outros conflitos que tem, China e Taiwan, tantos outros conflitos que tem aí acontecendo ao redor do mundo, Coreia do Norte, Coreia do Sul, o Japão, tantos conflitos acontecendo, as mãos de Deus ainda conduzem todos os eventos desse mundo. Nada escapa ao controle de Deus. A história das nações fala-nos hoje, fala a nós hoje. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Ou seja, Deus tem um plano para mim e para você, Ele tem um plano para o Brasil, Ele tem um plano para cada nação, para cada indivíduo. Homens e nações estão sendo testados pelo prumo da mão daquele que não erra. Todos estão, por sua própria escolha, decidindo o seu destino. E Deus está superintendendo a tudo para a realização dos seus propósitos. Eu e você estamos fazendo escolhas hoje que está traçando o nosso destino. A minha escolha hoje me diz se eu estou no caminho da salvação ou da perdição. A sua escolha, a mesma coisa, se você está caminhando para a salvação ou para a perdição. Eu e você temos a Bíblia, a Espírito de Profecia, que nos dizem qual o caminho devemos seguir, quais as escolhas devemos tomar. E agora, a minha liberdade de escolher e a sua nos diz se estamos indo para a salvação ou para a perdição. E tudo que tem acontecido está sendo conduzido por Deus para realizar os seus propósitos de salvar o ser humano e de restaurar essa terra como nosso lar quando Jesus voltar, destruir, purificar e virar a terceira vez e reconstruir essa terra. Esses são os propósitos de Deus. Então Deus está nos conduzindo a isso, e as minhas escolhas me dizem se eu vou para a salvação ou para a perdição. Tudo que a profecia tem predito que havia de acontecer até o presente tem tornado lugar nas páginas da história. Todas as profecias têm se cumprido, uma após uma. Quanto mais o tempo passa, mais as profecias vêm se cumprindo. E podemos estar certos de que tudo quanto ainda está por suceder será cumprido no seu devido tempo. Nós estamos vendo diante de nossos olhos a profecia de Apocalipse 13, onde uma imagem da besta está sendo erguida, o poder político se unindo com o poder religioso. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso.
Pode procurar a imagem da besta e você vai ver. Então nós vemos essa profecia sendo cumprida diante dos nossos olhos. Após isso, nós veremos o decreto dominical e nós veremos evento após evento se cumprindo até que Jesus volte. E o que eu e você estamos fazendo no tempo em que Deus está fazendo o último convite a nós para tomarmos a nossa decisão hoje. Tantas mensagens foram dadas, tanta luz nos foi dada, reforma de saúde, vida no campo, educação, e muitas delas, se não a maioria, são negligenciadas por mim e por você. Devemos eu e você tomarmos a decisão hoje de não negligenciarmos essas verdades, de aceitarmos essas verdades, de cumprirmos essas verdades em nossa vida. E o texto segue. Hoje os sinais dos tempos declaram que estamos no limiar de grandes e solenes eventos. Tudo em nosso mundo está em agitação. Ante nossos olhos, cumprem-se as profecias do Salvador de acontecimentos que precedem a sua vinda. Hoje, mais do que nunca, com essa questão dessa guerra na Ucrânia, nós vemos isso acontecer. Países com armas nucleares entrando em guerras. E a guerra está cada vez mais escalando. Se a gente for parar para analisar, vou ser rápido nesse comentário. Era uma guerra que era para ser muito rápida. A Ucrânia é muito mais forte do que a Rússia. Tem muito mais equipamentos militares do que ela. Poderia ter invadido e tomado tudo muito rápido. Mas está um processo extremamente lento. E aí as notícias que nós vemos são que a Ucrânia está muito forte, está ali com um sentimento nacionalista, está conseguindo se proteger, tem poucas baixas, o exército russo muitas baixas, mas nós vemos que o conflito está escalando, ele começou pequeno e foi aumentando, está se estendendo, o que era uma guerra que aparentemente os analistas imaginavam que seria algo aí de 2 semanas ou menos, já está em meses. O conflito está escalando, ele tende a se estender pelos países em volta. E tudo para uma guerra nuclear está sendo formado. Países com a Rússia, os Estados Unidos e outros países com armas nucleares ali se confrontando verbalmente e com ameaças. Até que, agora uma suposição minha, pode vir um homem ali a mediar esse conflito, porque uma guerra nuclear, de fato, no nosso mundo, levaria à destruição de tudo, e nós sabemos que tudo não será destruído até que Jesus volte. Então, pode surgir sim aí um homem com poderes e influência para influenciar todas as nações e trazer uma paz, uma falsa paz, trazer uma falsa sensação de segurança, e aí nos levarmos ao desenrolar dos fatos que ainda precisam ser cumpridos para que Jesus volte. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente, governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa a sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações, observam a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre e reconhecem que algo grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. E isso não precisa nem ser mais nenhum analista político, nenhum governante ou estadista. Qualquer pessoa que olhe para o mundo como está, as guerras que estão hoje aí, vê que o mundo está à beira de um colapso, à beira da sua destruição. Uma guerra nuclear é a destruição total desse mundo. E para que isso não aconteça, de fato, alguma coisa vai acontecer que eu não sei o que é, eu dei uma suposição minha aqui, mas pode ser que outras coisas aconteçam, até que de fato esse homem com poder e influência interceda em alguma coisa nesse mundo para que os eventos finais se aconteçam. E hoje nós temos sim o último convite de aceitar a vontade de Deus em minha vida, aceitar a luz que temos, reforma de saúde,
vida no campo, educação cristã. Temos que colocar essa verdade em prática em nossas vidas. Ellen White diz no Grande Conflito que se estivéssemos vivendo e pregando a mensagem como ela deveria ter sido feita, como foi feita anteriormente, as fogueiras da perseguição já teriam sido acesas contra nós, contra mim e contra você. Então devemos sim viver primeiro a verdade em mim para pregar de fato a verdade e transformar a vida das pessoas, conduzindo pessoas para a salvação e dando a escolha das pessoas que não querem isso, escolherem o seu lado conscientemente, porque vai chegar um tempo que todos conscientemente escolherão salvação ou perdição. Deus nos convida para escolher a salvação, seguirmos ao lado dele, abandonarmos o nosso ego e vivermos a vontade de Deus. Espero ter ajudado os irmãos um pouquinho a entenderem um pouco os eventos desse mundo, esse conflito que está aí, os eventos que estão acontecendo. Deus está fazendo hoje um último convite para nós. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Os pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude a colocarmos a Tua vontade em prática em nossas vidas, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.